Muito bem, estamos de volta com o Jornal Imigrantes. Boa tarde para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Grupo Imigrante de Comunicação a fonoaudióloga Daniane Novaes e a terapeuta ocupacional Jéssica Natália da Silva, da Sensorial Clínicas Integradas. Hoje elas estão aqui para falar sobre o autismo. É um tema bastante interessante, um tema que é muito discutido aqui em Teófilo Otoni. Então nós queremos, neste primeiro momento, agradecer a presença da Daniane Novaes. Boa tarde. Boa tarde, Elza. Boa tarde, telespectadores. Eu que agradeço o convite mais uma vez aqui na Imigrantes, falando um pouquinho, para os telespectadores sobre a saúde infantil. Bom demais. Jéssica, boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos. Eu também agradeço o convite, por estar aqui falando do autismo, que é um tema bem discutido. Tá certo. Daniane, o que é autismo? Então, o autismo, hoje mais chamado de transtorno do espectro autista, é um conjunto de características que a criança ela pode ter, tanto a criança quanto o adulto, Então ela pode ter atraso do desenvolvimento, atraso de linguagem. A criança ela pode ter dificuldade no entendimento das regras sociais, pode apresentar comportamentos atípicos, comportamentos com várias estereotipias, ter hábitos repetitivos. Então, é uma série de características. Mas, geralmente, o mais encontrado é o atraso de linguagem, a dificuldade na interação com outras crianças, a dificuldade na questão da brincadeira, do contato visual. Isso é o que mais chama atenção nas idades mais infantis. Bom, neste caso, qual que é a incidência aqui no Brasil? É comum encontrarmos crianças com autismo? Os casos específicos de Teófilo Otoni, tem sido muito? Olha só, a Organização Mundial de Saúde, ela emitiu uma nota que em abril de 2017, que a cada 160 crianças, uma apresenta o transtorno do espectro autista. Então, se a gente for comparar com as doenças que são detectadas no teste do pezinho, que é uma a cada 10 mil ou uma a cada 100 mil, é uma incidência muito grande. No Brasil, a gente já tem mais ou menos 2 milhões de crianças dentro do espectro autista. E aqui em Teófilo Otoni, no nosso consultório, tem chegado muitas crianças. E o que tem mais preocupado a gente é a questão da idade que tem chegado. Porque tem chegado crianças de 4, 5 anos, ou seja, já se perdeu aí muito tempo, não só do diagnóstico, mas da intervenção. Mas é fácil perceber logo nos primeiros meses ou anos de vida? Sim, já tem testes onde consegue detectar uma criança de 36 meses, ou seja, uma criança de 1 ano e 8 meses já pode ser diagnosticada sim com transtorno do espectro autista. Bom, e como é que é feito esse diagnóstico, falando de uma forma mais objetiva, Daniane? O diagnóstico, infelizmente, não é, por exemplo, igual eu vou fazer um exame de sangue e aí vai mostrar que eu tenho anemia. Ou vou fazer uma ressonância e vai mostrar lá que eu tive um derrame. Infelizmente, não tem um exame objetivo. A criança, ela passa por uma bateria de avaliações com o neurologista, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional. E aí existem testes que vão apontar se aquela criança está dentro ou não do espectro autista. Então, é importante passar por todo esse processo de avaliação, porque não é só levar em um profissional, ele olhar e falar, não, ele é autista, ou não, o seu filho não tem nada. É importante que os pais fiquem atentos a essa questão do diagnóstico, que é por meio de protocolos, por meio de escalas que realmente pode-se dizer se a criança ela tem um autismo, se ela tem uma deficiência intelectual ou se ela tem uma surdez, que é muito confundido com a questão do autismo também. Na sua área especificamente, fonoaudiologia, é uma dessas escalas, uma dessas etapas para descobrir o autismo. Sim, a gente tem protocolos onde mostra a questão do atraso de linguagem e também das questões funcionais da criança. Bom, nesse caso aí desses protocolos, posteriormente é feito o trabalho da fonoaudióloga com o paciente com autismo. Como é que é esse tratamento, esse acompanhamento?
Então, a criança com autismo, ela apresenta várias características. Então, dentro das características que ela apresenta, que a gente vai conseguir determinar o plano de tratamento. Então, se é uma criança que está na parte de oralização, a gente vai dar enfoque à questão do aprendizado dos sons da fala. É uma criança que vai ser oralizada. Só que em alguns casos, existem algumas crianças que elas não conseguem. E aí elas precisam de uma comunicação alternativa, que é o uso de recursos visuais para poder sinalizar aquilo que ela quer, uma necessidade ou não. Eu estou juntamente com 2 alunos do curso de Ciência de Computação da faculdade da Uniswan, juntamente com o professor Marcelo Lutfi, que é daqui de Toflotone. Sim. Eles são da faculdade lá do Rio de Janeiro. A gente está desenvolvendo um aplicativo para comunicação alternativa. Então, por meio de figuras, o paciente vai conseguir apontar quais são as suas necessidades, as suas rotinas, os seus desejos. A gente já tem muitos aplicativos no Brasil. Só que a maioria dos aplicativos são pagos, né? E muitas vezes o paciente ele não tem condição financeira para poder ter acesso ao aplicativo. E aí eu recebi o convite do professor Marcelo e a gente está desenvolvendo esse aplicativo aí que vai ser disponibilizado de forma gratuita. Muito bom. Bom, e fazendo parte desse processo de acompanhamento, a Lausiane vai focar aqui daqui a pouquinho, está aqui também a Jéssica Natália, ela que é terapeuta ocupacional, e a terapia ocupacional faz parte desse processo. Jéssica, o que é terapia ocupacional? Bom, a terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde e que ela visa reabilitar e habilitar o indivíduo e suas habilidades, essas habilidades motoras, cognitivas, sensoriais, focando numa vida independente. Então, a partir do momento que você, nas suas atividades diárias, desde a hora que você acorda, a hora que vai dormir, que você toma banho, você come, você troca de roupa, você dirige, você faz compra no supermercado. Então, todas as atividades que você faz durante o dia, você tem uma dificuldade de realizar, seja ela por um problema motor, um problema cognitivo, sensorial, a terapia ocupacional habilita e reabilita esse indivíduo para uma vida mais independente. Bom, e quando que ela é indicada para o autista? Bom, igual a Daniela falou, normalmente uma criança ou um indivíduo que ele possui um diagnóstico de autismo, esse autismo ele vem com algumas comorbidades. Então, uma criança ela passa a ter dificuldade de se interagir no ambiente, passa a ter dificuldade de brincar, passa a ter dificuldade de uma coordenação motora fina, então ela tem dificuldade de pegar no lápis para escrever, tem dificuldade de sentar, de permanecer sentado na sala de aula. Isso pode ser melhorado. Isso pode ser melhorado com a terapia ocupacional. Que aí a criança ela consegue organizar no espaço, se organizar, e ela consegue prestar atenção no ambiente, se interagir, brincar, consegue aprender a trocar de roupa, arrumar a cama. Então, todas as atividades funcionais do dia a dia, ela passa a conseguir fazer de uma forma mais autônoma. Mas não é um processo rápido e o trabalho tem que ser minucioso, né? Isso, não é um processo rápido, não. Depende de repente da o pai vai levar a criança e falar assim, com uma semana meu filho já vai estar sabendo arrumar a cama, já vai estar se entrosando com todo mundo. É um processo, é uma escala, tem todo um acompanhamento, e aí os resultados vão vindo gradativamente. Isso, depende da criança, né? Então, uns desenvolvem mais rápido. Isso, e outros desenvolvem de um tempo mais demorado. Mas ela consegue, de alguma forma, mesmo com um pouco de dependência, mesmo com um pouco de ajuda, ela consegue pelo menos participar dessas atividades. Isso é importante. Bom, e nesse sentido, falamos também da integração sensorial. Eu queria saber qual que é a finalidade desse processo aqui com o público autista. Sim, normalmente assim, a integração sensorial, ela trabalha com os sentidos do corpo. Então, um indivíduo que ele não tem uma deficiência ou que ele não tem um distúrbio sensorial, ele recebe os estímulos e consegue separá-los. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui, a gente está recebendo estímulo visual, estímulo auditivo, o olfato também está sendo estimulado, as capacidades de propriocepção, então sua percepção de corpo, você está sentado, você está sentindo seu pé, você está sentindo sua mão. Isso. E a partir do momento que a criança, o indivíduo, ele tem uma dificuldade do processamento desses estímulos, a gente ajuda a organizar. Então, por exemplo, com o público autista, eles têm dificuldade de se organizar. Então, ele não consegue, ele fica desorientado, ele pode chorar, ele pode gritar, ele pode se autoagredir.
porque ao mesmo tempo que ele está recebendo um estímulo visual, tem um barulho de carro passando ao redor, tem um cheiro da padaria, e ele não consegue associar e dividir esses estímulos no corpo. Vem tudo de uma vez, causa uma confusão mental, né? Que tristeza. Bom, e a dieta sensorial, como é que funciona ela, Jéssica? Bom, a dieta sensorial, ela está inclusa na integração sensorial, por quê? Qualquer pessoa que vai fazer uma dieta, ela precisa seguir essa dieta certinho, né? Na parte da alimentação, comer adequadamente, fazer um exercício físico. Então, a sua rotina é mudada quando você está fazendo uma dieta para perda de peso, por exemplo. Então, a dieta sensorial é a mesma coisa. Você muda a sua rotina para conseguir captar esses estímulos. Então, na dieta sensorial, o terapeuta ocupacional, por exemplo, ele vai passar uma série de exercícios, uma série de atividades adequadas para essa criança, rotineiras. Então, todos os dias, essa criança ela vai fazer determinadas atividades, vestibulares, proprioceptivas, auditivas, etc., para que ela consiga se organizar mais no ambiente. Muito bem. Só para a gente fechar aqui, Daniane, qual que é a importância, reforçar essa questão da importância da intervenção precoce? Então, a intervenção precoce, gente, precoce já diz, né? Que é antes de ter alguma coisa. Então, a intervenção precoce, no caso das crianças autistas, é muito importante. Que se eu tenho uma criança de 2 anos de idade que não fala nada, alguma coisa essa criança tem, certo? O normal, desculpe te interromper, com quanto tempo a criança já deve começar a apresentar sinais, que está falando, que vai ter um desenvolvimento tranquilo? Um ano, mais ou menos? Na verdade, com 6 meses, a criança ela já tem que começar a balbuciar. Então, ela vai sorrir, ela vai brincar, ela vai interagir com o pai e a mãe, que são aquele rosto que é mais familiar para ela. Com 1 ano de idade, a criança ela já fala a primeira palavra, que geralmente é mamãe, papai, água ou a dedeira, né, que muitas crianças pedem. Com 1 ano e 6 meses, a criança ela já tem que falar o que a gente chama de holofrase. Uma palavra quer dizer uma frase. Então, quando ela fala água, o que ela quer dizer? Mamãe, quero água. Uma criança de 2 anos, ela já tem que estar falando frases de 2 ou até 3 palavras. E já tem um vocabulário grande, de 150, 200 palavras. Então, uma criança que chega hoje com 2 anos de idade, que não fala nada, ela tem um atraso de linguagem, certo? Ela pode não ter um autismo. Ok, mas ela tem um atraso de linguagem. Então, é importante ficar atento a essas questões de atraso de linguagem, que os pais ficam deixando para depois. Não, porque... Pode ser autismo também, né? Sim, pode ser autismo, né? Pois. Então, fica deixando para depois. Não, depois, ano que vem, vou colocar na escolinha. Não é assim. Porque, às vezes, as questões comportamentais, a gente passa batido mesmo. Uma criança que é muito agitada, mas ele gosta de brincar sozinho. Uai, uma criança de 3 anos, de 2 anos, ela tem que gostar de brincar com outras crianças. Verdade. Ela tem que Isso é gostar natural, de interagir. Né? Ela tem, quando a mãe chama pelo nome, ela tem que responder. Isso é o normal. Então, se tem uma criança de 2 anos que não tem um comportamento adequado, não sabe brincar, pega os brinquedos e joga tudo pro alto, isso não são comportamentos adequados. Então, por mais que às vezes não tenha um diagnóstico, passa pela avaliação psicológica e por causa da idade ainda tem uma dificuldade para fechar o diagnóstico, o interessante é que essa criança já entre para o processo de intervenção. Porque aí, se ela tem um atraso, a gente vai tentar otimizar as questões das habilidades de linguagem dela. Natália, na parte da integração sensorial, também tem as questões do brincar, do contato visual. O psicólogo também trabalha muito isso. Então, é importante tentar ficar atento aos sinais que a criança apresenta para não deixar passar muito tempo. Porque se você deixa passar muito tempo, a gente perde aquilo que a gente chama de janela de oportunidades para a criança, que se fecha aos 3 anos de idade. Então, o diagnóstico, o prognóstico da criança fica mais restrito se ela recebe o diagnóstico e a intervenção tardia. Daniane, muito obrigado. Nós estamos com o tempo estourado. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na Imigrantes. Você pode passar o telefone, o contato da clínica que vocês atuam, né? Caso alguém tenha interesse em uma consulta, em maiores esclarecimentos, fique à vontade. A nossa clínica é na Sensorial Clínicas Integradas, no Marajoara, dentro da Med Center. O nosso telefone de contato é 98891-4986, falar com a Débora. E nós somos a equipe multi de físio, fono e terapia ocupacional. E é isso aí. Muito obrigado, Jéssica. Boa tarde para você. Boa tarde. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com mais notícias no Jornal Imigrantes.